Aleluia. Graças a Deus. Você está bem para ouvir Deus? Amém? Você está pronto para a guerra? Para a batalha? Porque Paulo diz que não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades, espíritos dominadores do mal na região celeste. A sua luta, a minha luta, a nossa luta é espiritual. E enquanto você não tiver o discernimento de que você é e que você está numa grande batalha e guerra espiritual, você corre o risco de ser uma pessoa frustrada, deprimida, infeliz, alguém que não tem sucesso, vitória, alegria e realizações na sua vida. Algum tempo atrás, eu lendo a Bíblia, algum tempo, não, faz muito tempo, e eu li esse versículo. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Você, eu, nós precisamos entender isto. Se você é um crente em Jesus Cristo, se você se converteu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você não é mais deste mundo e você não reina como os demais aí reina. Jesus continuou. Não vou pregar sobre isso não, é apenas uma introdução, tá? Então fica firme aí. Ele disse: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Irmãos, como disse, nós temos uma grande batalha e guerra espiritual, e não é humana, não é física, ela é espiritual. E enquanto nós não entendermos que a nossa guerra e batalha é espiritual, nós vamos lutar, e no final continuar infeliz, deprimidos, sofrendo e fazendo os outros sofrer. Então, como li e meditei com você na introdução do culto, que quando os discípulos foram atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e houve uma grande tempestade, e eles não podiam romper naquela tempestade, enquanto Jesus andava sobre as águas, que não os deixava romper. Quero que você entenda comigo que você pode. Ali não era apenas uma luta de homens contra água. Não, era uma grande resistência e batalha a nível espiritual. Tanto é que para Jesus não havia ondas, não havia ventos e nenhuma dificuldade. Ele caminhava e andava sobre as águas. Só que Ele é Deus. Ele é Senhor sobre todos e todos. Glória a Deus. Nós ainda estamos no corpo. Nós temos nossas limitações. Nós temos ainda nossas emoções, sentimentos.
que às vezes nos traem. Eu quero falar sobre a atitude de um homem maravilhoso na Bíblia. E queremos, meditando sobre ele nesta noite, pensar como é fácil mostrar para os outros a nossa atitude bíblica e cristã. Se é que nós temos uma atitude bíblica e cristã. Abra sua Bíblia comigo em Atos 26. Atos 26. Se na história eclesiástica, e aí a visão do pastor Justino, tá? A igreja tivesse um papa, o papa seria Paulo e não Pedro. Porque não consta na história eclesiástica que Pedro esteve em Roma. Mas Paulo sim. Então, se houver um trono para alguém sentar lá em Roma e dizer que era o Papa, esse trono seria de Paulo, talvez não de Pedro. Talvez haja controvérsia, tá? Amém? Você está em Atos 26? Vamos ler. Eu não quero falar muito hoje, e pelo menos espero que não fale, porque nós vamos ler bastante, tá? A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos judeus, os principais sacerdotes, encarcerei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava, ou os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés,
porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas as quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam remissão de pecados e conheçam a herança os que são santificados para a fé em mim. Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém e por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo havia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas palavras, a sua defesa, Festo o interrogou em alta voz: estás louco, Paulo? Essas muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é ocultas, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeiras. Irmãos, lendo a Bíblia durante anos da minha vida, e quando leio esse texto novo, eu me alegro no Senhor, meu Deus. E falando durante esse trimestre sobre atitude cristã, eu vejo em Saulo de Tarso o perseguidor. Eu vejo em Saulo de Tarso um homem honesto, sério, na sua religião, na sua crença, nos seus princípios, e um homem com atitude ilibada. Um homem de princípio, que defendia sua fé, seus princípios, seus costumes, até que um dia este homem é encontrado pela luz de Deus, até que a luz brilha na vida desse homem, mas até ali não tinha como não ver esse homem honesto, sério, firme, convicto e exercendo a sua fé, ainda que sua fé não fosse uma fé cristã, porque até ali ele não tinha uma fé cristã, ele tinha uma religião, ele tinha costumes, ele tinha princípios, e ele defendia a sua religião, seus princípios e a sua conduta, até tirando vida de pessoas, açoitando pessoas, matando pessoas. E o primeiro diácono o nosso primeiro diácono, Estevão, foi morto pelas mãos daquele homem.
Então eu quero dizer uma coisa a você. Existem como Saulo de Tarso pessoas sinceras, honestas, na sua crença, na sua religião, nos seus princípios e na sua conduta, mas não tem nada a ver com Deus, com o Espírito de Deus e com a verdade celestial. Não, aquele homem praticava de forma ilibada tudo quanto aprendera desde a infância, e para defender sua fé, tendo coragem e disposição para matar, tirar a vida e maltratar quem cria diferente dele. Porém, a luz nos liberta, a luz nos transforma, a luz nos restaura, e a luz muda a conduta, a atitude, a postura e a convicção nossa. E por que afirmo isto? Porque aconteceu na vida desse homem. Ao ser impactado pela luz, ele moldou de lado. Agora, ele tem uma grande travessia na história da vida dele. Entende porque eu quis fazer a abertura do culto? O Tiago disse, pai, deixa que eu abro. Mas eu queria fazer a abertura do culto quando os discípulos tinham a travessia para fazer do mar da Galileia. Irmãos, todos nós, em dado momento da nossa história, nós temos que fazer uma travessia, nós temos que ter fé, coragem, determinação para enfrentar potestades, principados, poderes malignos, demoníacos, e não acovardar diante de situações, para que nós possamos viver sempre como Deus quer que vivamos, brilhando e expressando a luz dele em nós e por meio de nós, sob pena de continuarmos nas trevas. Ah, mas eu sou honesto. Tudo bem. Aí eu sou bonzinho. Tudo bem. Eu faço caridade. Tudo bem. Eu sou bom filho. Tudo bem. Eu sou bom marido. Tudo bem. Eu não presto. Tudo bem também. Mas vai queimar no fogo do inferno assim mesmo. Só tem uma forma de nos livrarmos do fogo do inferno. Sabe como? Sendo impactados pela luz dos céus, pelo brilho da glória do eterno, do bendito, do glorioso Deus. Só assim. Agora, este homem, brilhando com a luz dos céus, transformado, restaurado, anunciando as boas novas do Evangelho, ele está preso. E os seus acusadores cobravam a morte dele, queriam ele morto. Ele tinha uma oportunidade de dizer, olha, eu sou judeu porque nasci na família de pais judaicos, mas eu nasci numa província que é romana, então eu sou judeu porque meu pai e minha mãe é judeu, mas eu tenho cidadania romana porque nasci numa província romana, então vocês não podem me julgar e me condenar à morte. Eu apelo para ir para Roma, para César, em Roma, e lá então vocês, o César me julga, mas vocês não vão me julgar. E aí criou um grande impasse. Ali onde ele estava preso, quem governava era Festo, um governador preposto de Roma. E Festo não tinha como mandá-lo para Roma, porque o crime, ele não tinha um crime para apresentar. César, eu estou te ensinando esse homem que assassinou, ou roubou, ou estuprou, ou fez
fez isso, aquilo outro. Ele não tinha uma acusação para enviar a César. E lá ficou Paulo preso. E um dia o rei Agripa era um rei, era um Herodes, filho de Herodes I, ou de Agripa I, que era Herodes, que é um título. Aí seu filho, rei Agripa, que é Agripa II, um Herodes, chega lá e Festo diz: chegou o momento certo. Eu tenho um homem aqui que eu não sei o que fazer com ele. Uns querem que eu mate ele. Ele apelou para ir para Roma para ser julgado por César lá em Roma, e eu não sei o que fazer. Você não gostaria de ouvir esse homem? Agripa disse: tudo bem, vamos lá amanhã na prisão e vamos ouvir este homem. E agora chega Festo, o rei Agripa, Berenice, esposa do rei Agripa, quem sabe lá no parlatório. Quem é advogado tem alguém na cadeia, foi na cadeia de estar alguém, ou do presídio, sabe, lá tem o parlatório, onde os advogados ouvem seus clientes. Ou filhos pequenos às vezes não entram na penitenciária, então os pais vão lá no parlatório para ver os filhos de menor, porque o filho de menor não pode entrar num presídio. Então, se o filho de menor quer visitar o pai ou a mãe ou alguém no presídio, só pode ir no parlatório para algumas horas ali encontrar com o filho ou com a filha ou com alguém aqui de menor idade que não pode estar dentro de um presídio. Então lá estava agora o apóstolo Paulo, Festo, o governador da região, e o rei Agripa. E o que eu quero compartilhar com você hoje é como expressar a nossa atitude de forma ilibada, cristã, bíblica e espiritual. Deus espera isso de mim e de você, que nós expressamos aos outros a nossa conduta, a nossa atitude, a nossa forma de ser e viver cristamente. Festo diz: olha, Saulo ou Paulo, estamos conosco hoje o rei Agripa. Você tem a oportunidade de fazer sua defesa ao rei, que está um pouco abaixo de César em Roma. E o que Paulo fala? Aquilo que eu e você devemos falar. Tudo aquilo que é verdade a nosso respeito. Tudo aquilo que nós éramos antes da luz brilhar em nossas vidas. Ele não teve medo de falar: eu matei muitos cristãos, eu espanquei muitos cristãos, eu levei muitos para a cadeia, eu fiz muitos sofrer, eu judiei de muitos, eu fui um defensor da lei, naquilo que eu cria, até o dia que uma luz brilhou na minha vida, e ao brilhar esta luz na minha vida, eu mudei a minha forma de ser e viver, eu fui transformado. Agora eu prego a ressurreição dos mortos, eu prego a vida eterna, eu prego o arrependimento, eu prego a salvação e o perdão dos pecados. Ainda que queiram matar, tirar minha vida, então por isso eu disse que eu prefiro ir para Roma, eu prefiro ir para César, e lá César em Roma, a capital do Império Romano, me julgar e decidir quanto ao crime que cometi. Ficou vermelho. E naquele momento, ele testemunhando da fé dele, da experiência dele com Deus, da transformação de vida dele, e que ele agora estava sendo julgado tão só porque ele cria e professava uma fé em Cristo Jesus, ele cria na vida eterna, ele cria na ressurreição do Senhor Jesus, no perdão dos pecados, no arrependimento, na mudança de vida. Ele testifica, ele fala da experiência de vida que ele teve antes
antes da luz brilhar e depois que a luz brilhou na vida dele. Festo, não sei se um pouco atordoado com tudo quanto ele ali ouvia, dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Me permita, tá? Estás louco, Paulo? Foi o que Festo diz. Final do versículo 25, 24. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Não sei se você já ouviu dizer que no passado as pessoas não podiam estudar, ler muito. Se estudasse ler muito, ficava com problema mental. Né? E no passado os antigos falavam isso, que quem lia muito, estudava muito, ficava doente da mente. Eu entendo os antigos, porque a partir do momento que a gente começa a ler, conhecer, nós subimos de nível quanto a conhecimento intelectual. Isso aconteceu comigo quando eu fui fazer madureza, que eu era analfabeto, que eu ia falar em escola literária. Eu falei, escola literária? O que é esse negócio? Né? Que eu ia falar em equação, logaritmo, álgebra. Mas que coisas estranhas essas coisas, né? Existem essas coisas. Aí fui estudar para aprender. Então, para eu que nunca tinha ouvido falar em álgebra, logaritmo, escola literária, e uma série de coisas, para mim aquilo era loucura. Mas depois fui estudando, aprendendo, e entendo que Paulo não estava louco, e nem que as muitas letras o levaram a delirar. Pelo contrário, Paulo era impactado pelo fogo ardente que o alcançou no caminho de Damasco e mudou a história da vida dele, e com o mesmo ardor, com a mesma fé, com a mesma convicção, ele falava da experiência dele com Deus. E perante um rei, um governador e a rainha, a esposa do rei, Paulo não se acovarda. Ele conta a história real, verdadeira, clara e objetiva da sua vida. Antes, como um religioso, como um fariseu, agora, como alguém alcançado pela presença de Deus, pela luz de Deus, pelo brilho da glória de Deus, e a vida dele muda, é transformada, restaurada. Ele abandona todo aquele passado para agora viver um novo momento da história da sua vida, mesmo sendo preso, julgado e até mesmo condenado à morte. Ele não abria mão das suas convicções. Ele era convicto, certo daquilo que ele cria, da fé e da convicção, da experiência de vida com o manifestar do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E por fim, depois que ele termina a sua defesa, o rei Agripa, então não é um homem comum e qualquer, era o rei Agripa II, dirigiu-se a Paulo, é o versículo 28, e diz: por pouco não me persuades a me fazer cristão. Eu disse: palavra, Paulo, você me balançou, eu estou balançado, eu não sei muito mais do que eu creio, eu já tenho dúvida das minhas convicções, eu não estou certo mais daquilo que eu vi no passado.
O rei Agripa agora diz: Paulo, por muito pouco você não me leva a ser um cristão como você. Amados, Deus espera que em dado momento nós tenhamos atitude de contar para as pessoas a história da nossa vida. E contando para as pessoas a história das nossas vidas, que eles vejam o brilho da glória de Deus em nós. E que a minha defesa ser tão simples, a sua defesa tão simples, como simples foi a defesa do apóstolo Paulo perante um rei. A verdade, os fatos. E quando o rei termina de ouvir a palavra de Paulo, ele diz: Paulo, por pouco eu não me torno cristão. Por muito pouco. Que as pessoas que ouvirem o nosso testemunho de vida fica como ficou o rei Agripa. Mexido com o nosso testemunho, com a nossa mudança, com a nossa transformação, com a nossa fé. Paulo não escondeu os pecados dele. Ele não deixou, não teve medo de dizer que, olha, eu fui um assassino, eu matei muitas vidas, eu entrei em muitas igrejas judaicas e prejudiquei muitos rabinos, ou muitos que se converteram, estavam lá, eu os prejudiquei, eu os espanquei, eu os entreguei injustamente à justiça. Então, Paulo termina seu discurso dizendo: Paulo respondeu para o rei Agripa: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que me ouvem, se tornasse tais qual eu sou, exceto essas cadeiras. Que bom seria, ó rei, que não só tu, mas todos que aqui estão ouvindo a minha defesa se tornasse tal qual eu sou. Eu quero fazer uma pergunta agora. Qual é o seu testemunho? Será bom para as pessoas tornar-se como você? Será bom para as pessoas viver como você vive? Será bom para as pessoas ter você como exemplo? Seguir seus passos? Aprender com o seu testemunho de vida? Esse homem tinha atitude convicta, firme e libada, enquanto não era cristão, até brilhar a luz na vida dele. O dia que a luz brilhou na vida dele, ele continuou sendo um homem de atitude. Apenas tendo feito uma grande travessia na vida dele, das trevas para a luz. O que mudou na vida desse homem é que ele atravessou das trevas para a luz. Mas ele contou a história dele enquanto jazia em trevas, enquanto vivia nas trevas. E agora ele fala da experiência dele ao andar, ao viver, ao caminhar na luz.
mas eu quero continuar com você. Esse homem não foi livre da cadeia, não foi livre da prisão. Festo agora tinha o que escrever sobre ele, porque o rei tinha testemunhado a palavra dele, e manda ele para Roma. Ele entra no navio e começa uma longa viagem, uma viagem perigosa, de naufrágios. Continuando comigo, no versículo 19 do 27 ou 18, diz assim: açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, ou jogavam as cargas do navio no mar. Ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio. A armação do navio onde e pendurava as velas do irmão para o vento soprar. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar que esse dano e as perdas. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma das nossas vidas perecerá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E disse: são temas, ó Paulo, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Então aquele homem agora estava no navio indo para Roma, e o mar era terrível, a tempestade era terrível, jogaram tudo no mar, o navio despedaçou nas pedras, mas aquele homem, a luz não deixou de brilhar na vida dele. Ele disse ao comandante, às pessoas do navio, dizendo: olha, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo. E ele disse para nós não temermos, e que eu, Paulo, vou estar em Roma com César, e que todos quantos navegam comigo serão salvos, protegidos, e não perecerão. Amados, é outra coisa que eu quero que você tenha na sua vida. Tenha uma conduta, uma postura, uma atitude tão definida com Deus e em Deus, a ponto de as pessoas que estarem com você poderem acreditar, confiar em você e no seu Deus, e sabendo que estando ao seu lado e no barco com você, elas não vão naufragar, elas não vão para o fundo do mar, elas não vão sucumbir. Você precisa gerar segurança, bem-estar às pessoas que estão ao seu lado, no barco com você. A insegurança que nós vivemos no nosso país, nos dias atuais, são tão terríveis.
Mas eu preciso que vocês acreditem que nós, como igreja, não vamos ser atingidos pela crise que existe por aí. Ela não diz respeito a nós. Não. O que governa sobre nós não é o mesmo que governa sobre eles. Não, irmãos. Não é o mesmo sobre a minha vida, a sua vida. Quem governa é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. Não é homem, mulher, governo algum. E Paulo, a luz que brilhava na vida dele era gloriosa, era maravilhosa, era tremenda, a ponto que estava no barco com ele não ia perecer, não ia afundar, não ia sucumbir. Como é difícil em dado momento ter atitude assim, dizer para o filho: meu filho, você não vai sucumbir. Para o genro: meu genro, você não vai sucumbir. Dizer para o pai: papai, o senhor não vai sucumbir, papai, nós vamos chegar lá. Mamãe, não temas, nós vamos chegar lá, mamãe, nós não vamos afundar. Olhar nos olhos do marido, dizer: bem, o amor, ou paixão, sei lá como é que você fala com o seu marido, nós não vamos sucumbir, nós não vamos afundar, nós não vamos para o fundo, nós vamos chegar do outro lado. Dizer para a mulher: bem, amor, queridinha, ou florzinha, não sei como é que você diz para a sua amada, mas olha, nós vamos chegar lá, nós não vamos perecer. Aquele que está conosco é maior que todos, Ele é o Senhor, sobre tudo e sobre todos, até sobre as águas. E aí, porque na introdução eu falei que o Levitã não tem poder sobre nossas vidas? Ele pode ter sobre os altos mares, as ondas dos mares aí afora, mas na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, o Levitã não prospera. O vento dele, a tempestade dele não nos abala. Ele pode abalar as ondas do mar, as águas do mar, mas nós estamos ancorados no nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do sangue derramado no Calvário e no poder da ressurreição do Filho de Deus. Quando nós assim cremos, irmãos, Deus é glorificado. Mas quero continuar um pouquinho mais. Para o versículo 29 do 27. Receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa do 4 âncora e oravam para que o dia rompesse. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, e perplexo de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Paulo disse aos marinheiros que queriam cair fora do barco, e cada um que se vire. Ele disse: vocês, ele diz ao centurião, que era o comandante dos soldados, e os soldados que levavam ele preso: olha, se lançarem-se ao mar, não vão se salvar, só vão se salvar aqueles que permanecerem do barco. Meu irmão, Jesus está no barco conosco. Jesus está no barco com você. Não pula fora do barco. Enquanto você estiver com Jesus e Jesus estiver com você, o seu barco não vai afundar. Se você tem atitude como a atitude de Paulo, honesta para com Deus, séria para com Deus e para com as pessoas ao seu redor,
Você não tem o que temer. Nós não temos o que temer. E quem estiver no barco conosco, ou aquele barco que nós entrarmos, não poderá afundar, naufragar, porque aquele que está conosco é sobre nós, a ele pertence o poder, o domínio, a glória e a majestade. E ele tem poder para falar com as águas, e as águas ouvirem a voz dele. Ele tem poder para falar com o vento, e o vento ouvir a voz dele. Ele tem poder para falar com alguém que já morreu há 4 dias, e o morto ouvir a voz dele e voltar a viver. Ele tem poder para falar com o paralítico e o paralítico andar. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Aí eu concluo a minha palavra a você. Ele precisa de uma única coisa, de mim e de você. Alguém em quem ele possa confiar. Tudo que Jesus quer encontrar em alguém é se ele pode confiar naquela pessoa. E sabe quem é confiável, irmãos? Alguém que tem atitude. Alguém que tem atitude. Quem é que tem atitude? Aquele que fala, aquele que fala é a verdade. Certo dia, eu ouvi meu pai me gritando. Era uma fase difícil da minha vida e eu não queria escutar o grito do meu pai. Mas minha mãe disse: você não está escutando, seu pai está te chamando? Eu disse: é ele que está me chamando? É? Seu pai está te chamando. E aí, já que ela tinha ouvido, meu irmão tinha ouvido, ele estava me chamando, não tinha como eu não ir ao encontro dele. Ele estava na beira de um córregozinho a uns metros de casa, debaixo de um bambuzal, e querendo bater um papo comigo. Então ele chegou, ele estava sentado e disse: por favor, senta aí, preciso falar com você. Então eu sentei. E ele começou a descascar o abacaxi. E o abacaxi não era agradável. Ele começou dizendo: sabe por que você chama Justino? Eu disse: não, pai, não sei. Quando você nasceu, você tinha cara do meu pai. Então eu pus o nome do meu pai em você, em homenagem ao meu pai. Mas sabe outra coisa? Eu tenho vergonha de ter colocado o nome do meu pai em você. E aí começou a falar as coisas erradas que eu estava fazendo. E ele perguntou se tem 2 alternativas. Você tem 2 alternativas. Uma é esta, a outra é esta. Escolha. Eu disse: pai, nunca mais o senhor vai ouvir eu fazer nada disto que o senhor ouviu eu fazer até hoje. E disse: olha, não me prometa que você não vai fazer. Não me prometo que você não vai fazer. Eu disse: pai, pode acreditar em mim. Nunca mais o senhor vai ouvir dizer que eu fiz essas coisas. E sabe qual foi a minha posição? Eu não sei se eu tinha 14, 15 anos, estou com 65, então faz 50 anos. Eu nunca mais fiz aquilo que eu prometi ao meu pai que eu não ia fazer. Nunca mais. Levantei dali com muito medo, assustado.
assustado, mas com uma convicção: isso não faz parte mais da minha vida, e nunca mais fez. Deus espera achar alguém que tem postura, conduta. Não é alguém que não tenha errado. Não. Quem é que não errou? Atira a primeira pedra. Mas Deus quer encontrar homens e mulheres em que Ele possa confiar. Deus, a partir de hoje, eu sou do Senhor. Haja o que houver, venha o que vier, o meu compromisso é com o Senhor. Foi isto que aconteceu com Saulo de Tarso. A luz brilhou na vida dele, e ao brilhar na vida dele, ele mudou de conduta, ele mudou de vida, e agora ele tem um posicionamento em Cristo, com Cristo, e mesmo em face da morte, ele não abre mão do posicionamento dele. Mesmo aprisionado, mesmo algemado, ele continua convicto, firme quanto à sua conduta e postura, atitude para com a luz que brilhou na vida dele. E quem tem uma vida que a luz divina, celeste, eterna, brilha, o barco dele não afunda. Não afunda, não afunda e não afunda. Sabe o que é interessante? O que me chama a atenção quanto ao apóstolo Paulo, irmãos, nenhum estudioso da Bíblia, nenhum eclesiologista, nenhum dos pais da igreja primitiva sabe qual foi o fim do apóstolo Paulo, como ele morreu, aonde ele foi parar, aonde ele foi sepultado, como foi sepultado. Não sabemos qual foi o fim deste homem, mas uma coisa eu tenho certeza: aquele em quem a luz de Deus brilha, ele não tem fim. Ele é eterno. Como eterno é Deus. A gente não sabe qual foi o fim do apóstolo Paulo, mas para mim, aquele homem era tão tremendo em Deus e com Deus, que ele está reinando com Cristo na glória hoje, como nós vamos estar um dia. Eu queria que você ficasse de pé.